Jeff Bezos começou vendendo livros na garagem. Hoje, ele comanda um império que movimenta bilhões por dia. Elon Musk quase faliu 3 vezes antes de construir empresas que mudaram o mundo. E você já se perguntou o que essas pessoas têm que você ainda não ativou? Não é apenas trabalho duro. É algo mais profundo. É uma lei antiga. Uma lei que opera independente de você acreditar nela ou não. E neste vídeo, você vai descobrir como Jeff Bezos aplicou essa lei sem nem saber. E como você pode fazer o mesmo, a partir de agora. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda a mensagem chegar em mais pessoas que precisam ouvir. Existe uma força invisível operando por trás de toda grande fortuna, de todo grande império, de toda grande transformação. Os antigos chamavam isso de lei da multiplicação. E ela não é nova. Ela está nas escrituras há milênios, mas poucos realmente entendem como ela funciona, e ainda menos aplicam. A lei da multiplicação diz o seguinte: tudo o que você planta, multiplica. Mas atenção, não é só plantar e esperar. É plantar com intenção. É plantar sabendo que a semente carrega dentro dela um código de expansão. Uma pequena semente de mostarda, a menor de todas, pode se tornar uma árvore gigante onde os pássaros fazem ninhos. Mas ela precisa ser plantada. Ela precisa de terra fértil. Ela precisa de tempo. E ela precisa que você não desista dela enquanto ainda está embaixo da terra, invisível. Jeff Bezos não sabia disso conscientemente. Mas ele agiu como se soubesse. Quando ele largou um emprego seguro em Wall Street para vender livros online, todo mundo achava loucura. A internet mal tinha decolado. Ninguém comprava nada online. Era 1994. A web era praticamente um deserto digital. Mas ele viu uma semente. Ele viu o potencial de multiplicação. E plantou, e regou, e protegeu, e não desistiu quando a semente ainda estava embaixo da terra. Agora, aqui é onde a maioria das pessoas perde tudo. Elas plantam. Elas esperam 1 semana, 2 semanas, 1 mês. E como não vem nada brotando, elas arrancam a semente, jogam fora e dizem: isso não funciona. Mas a lei da multiplicação não é instantânea. Ela é inevitável. Se você plantou, vai colher. Mas só se você não desistir antes da colheita. Existe uma parábola antiga que ilustra isso perfeitamente. Um semeador saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros comeram. Outras caíram em solo rochoso. Brotaram rápido, mas morreram porque não tinham raiz. Outras caíram entre espinhos. Cresceram, mas foram sufocadas. Mas algumas caíram em terra boa, e essas multiplicaram 30, 60, até 100 vezes. A mensagem é clara. Não é só plantar. É plantar na terra certa. E a terra certa é a sua mente. É o ambiente que você cria ao redor das suas ideias. É a frequência emocional que você sustenta enquanto espera a colheita. Porque a lei da multiplicação não funciona sozinha. Ela responde à sua fé, à sua consistência, à sua capacidade de manter a visão mesmo quando tudo ao redor grita que é impossível. Jeff Bezos manteve a visão, mesmo quando a Amazon não dava lucro, mesmo quando os investidores duvidavam, mesmo quando ele próprio não sabia se ia funcionar. Ele continuou plantando. Mais sementes, mais investimento, mais risco. Nos primeiros anos, a Amazon só sangrava dinheiro. Os críticos diziam que era questão de tempo até falir. Mas Bezos entendia algo que eles não entendiam. Ele sabia que cada cliente satisfeito era uma semente. Cada livro entregue era uma semente. Cada sistema otimizado era uma semente. E todas essas sementes estavam germinando, mesmo que ainda invisíveis para os olhos do mercado. E a lei fez o resto. Quando a colheita veio, não foi linear. Foi exponencial. Foi uma explosão de crescimento que ninguém, nem mesmo Bezos, conseguiu prever completamente. Porque é assim que a multiplicação funciona. Ela não soma. Ela multiplica. E multiplicação é sempre surpreendente. Agora, vamos falar sobre você. Quantas sementes você já plantou e desistiu antes da colheita? Quantas ideias você teve, começou a executar,
Mas parou porque não viu resultado imediato? Quantas vezes você olhou para o seu presente e decidiu que o futuro seria igual só porque a semente ainda estava embaixo da terra? Porque veja bem, a lei da multiplicação não opera no tempo humano. Ela opera no tempo da natureza, no tempo certo. E o tempo certo não é quando você quer, é quando a semente está pronta. Você pode gritar com uma semente para crescer mais rápido. Pode ameaçar, pode implorar. Mas ela só vai brotar quando tiver completado o ciclo dela embaixo da terra. E esse ciclo é sagrado. Não pode ser apressado. Só pode ser respeitado. A lei da multiplicação não mente. Mas ela também não negocia. Se você planta escassez, colhe escassez. Se você planta dúvida, colhe dúvida. Se você planta medo, colhe mais medo. Mas se você planta fé, ação e persistência, você colhe abundância. E não é uma abundância linear. É exponencial. É multiplicada. Tem uma história que eu quero te contar. Um fazendeiro teve uma safra ruim. Ele tinha apenas um saco de sementes. Era tudo o que restava. Ele podia comer essas sementes e sobreviver por algumas semanas. Ou podia plantá-las e arriscar morrer de fome enquanto esperava a colheita. A família dele implorou para que ele comesse as sementes. Os vizinhos disseram que ele era louco. Mas algo dentro dele sabia. Algo antigo. Algo que vinha de muito antes da mente racional. Ele plantou. E quase morreu. Teve dias que ele mal conseguia se levantar da cama de tanta fraqueza. Mas ele ia para o campo todos os dias. Regava, cuidava, protegia. E quando a colheita veio, ele não colheu um saco. Ele colheu 100 sacos. E nunca mais passou fome. E nem a família dele. E nem os filhos dos filhos dele. Isso é a lei da multiplicação. Ela exige que você dê primeiro. Que você plante primeiro. Que você arrisque primeiro. Sem garantia. Sem segurança. Apenas com a certeza de que a lei funciona. Sempre funcionou. Sempre vai funcionar. Mas tem um segredo que poucos sabem. A multiplicação não acontece apenas no que você planta. Ela acontece em quem você se torna enquanto planta. Porque plantar transforma você. Esperar a colheita fortalece você. Colher recompensa você. Mas o maior prêmio não é a colheita. É a pessoa que você se tornou durante o processo. Jeff Bezos não é bilionário só porque a Amazon multiplicou. Ele é bilionário porque ele se tornou o tipo de pessoa capaz de sustentar um império. A multiplicação externa é só o reflexo da multiplicação interna. E essa é a parte que ninguém te conta. Você pode ganhar 1 milhão amanhã. Mas se você não for a pessoa que merece 1 milhão, você vai perder tudo em menos de um ano. As estatísticas provam isso. A maioria das pessoas que ganha na loteria volta para a pobreza em poucos anos. Por quê? Porque a multiplicação externa não se sustenta sem a multiplicação interna. Porque elas não passaram pelo processo. Elas não morreram como semente. Elas não foram transformadas pela espera. Elas não se tornaram a pessoa capaz de administrar a colheita. A lei da multiplicação exige transformação. Ela exige que você morra para quem você era e renasça para quem você precisa ser. E esse processo é doloroso, é desconfortável, é solitário, mas é inevitável. Não existe multiplicação sem morte da semente. A semente precisa se quebrar, se dissolver, se perder completamente para que a árvore possa nascer. E é aí que a maioria desiste. Porque eles não querem morrer. Eles querem crescer, mas sem perder o que são. Eles querem multiplicar, mas sem plantar. Eles querem a colheita, mas sem o risco. E a lei não funciona assim. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. Sabe o que é interessante? Toda semente carrega dentro dela a memória da árvore inteira. O carvalho gigante já está codificado na bolota minúscula. Mas para que esse código se manifeste, a bolota precisa aceitar sua própria destruição. Ela precisa rachar, apodrecer, desaparecer. Só então a árvore pode emergir. Você é a semente. E você é a árvore. Mas você não pode ser os dois ao mesmo tempo. Você precisa escolher, ficar semente e se preservar. Ou morrer como semente e renascer como árvore. Agora,
Deixa eu te fazer uma pergunta direta. E olha, responde com sinceridade, nem que seja só para você mesmo. Você está disposto a plantar tudo o que você tem, mesmo que isso signifique ficar temporariamente sem nada? Você está disposto a sustentar a visão, mesmo quando todo mundo ao redor disser que você está louco? Você está disposto a se transformar completamente, mesmo que isso signifique deixar para trás versões antigas de você que já não servem mais? Porque se a resposta for sim, então você está pronto para a lei da multiplicação. Mas se a resposta for não, ou talvez, ou depende, então você ainda está vivendo pela lei da sobrevivência. E essa lei nunca vai te levar além do suficiente. Ela vai te manter vivo, mas não te fará prosperar. Ela vai te dar o pão de cada dia, mas nunca a abundância transbordante. Aliás, tem uma piada interna entre empreendedores. Eles dizem: o maior medo de quem não arrisca não é perder tudo, é descobrir que poderia ter ganhado tudo. E é engraçado porque é verdade. A maioria das pessoas vive com tanto medo de perder o pouco que tem, que nunca descobre o muito que poderia ter. Elas morrem com a música dentro delas, com o livro não escrito, com a empresa não criada, com a vida não vivida. A lei da multiplicação não é para todo mundo. Ela é para quem está disposto a pagar o preço. E o preço é tudo. Tudo o que você é hoje. Tudo o que você acredita hoje. Tudo o que você tem hoje. Porque só depois que você solta tudo, a multiplicação pode acontecer. Jeff Bezos soltou a segurança. Elon Musk soltou a previsibilidade. Steve Jobs soltou a necessidade de ser amado por todos. Todos os grandes soltaram alguma coisa. E receberam tudo de volta, multiplicado. Mas eles soltaram primeiro, sem garantias, sem certezas, apenas com fé na lei. E você? O que você está segurando que precisa soltar? Que crença limitante você está carregando que precisa morrer? Que versão antiga de você ainda está ocupando espaço na sua mente, impedindo que a nova versão nasça? Porque enquanto você segurar o velho, o novo não pode vir. É física espiritual. Não tem espaço para as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você vive na escassez, ou você vive na abundância. Ou você vive no medo, ou você vive na fé. Ou você vive pela sobrevivência, ou você vive pela multiplicação. Mas não dá para viver nas duas ao mesmo tempo. É uma ou outra. E você escolhe todos os dias, com cada pensamento, com cada decisão, com cada ação. A lei da multiplicação é simples, mas não é fácil. Ela exige coragem, exige visão, exige persistência brutal. Mas ela funciona, sempre funcionou, e vai funcionar para você, se você deixar. Agora tem uma coisa que precisa ficar clara. A lei da multiplicação não é mágica. Não é pensamento positivo vazio. Não é ficar sentado visualizando e esperando o universo entregar tudo de bandeja. É ação inspirada. É trabalho consistente. É fé demonstrada através de obras. Porque fé sem ação é morta. E ação sem fé é apenas ativismo que leva ao esgotamento. Quando Bezos plantou a semente da Amazon, ele não ficou em casa meditando sobre abundância. Ele trabalhou 18 horas por dia. Ele embalava livros com as próprias mãos. Ele atendia clientes. Ele resolvia problemas. Ele fazia tudo. Mas ele fazia tudo com a certeza interna de que aquilo ia multiplicar. E multiplicou. A diferença entre quem aplica a lei da multiplicação e quem não aplica não está na quantidade de trabalho. Está na qualidade da consciência durante o trabalho. Você pode trabalhar 18 horas por dia com mentalidade de escassez e só produzir mais escassez. Ou pode trabalhar 18 horas por dia com mentalidade de multiplicação e produzir abundância exponencial. Então me responde aqui nos comentários. Qual é a semente que você precisa plantar hoje, mesmo sem garantia de colheita? Eu quero saber. Escreve aí embaixo, porque quando você declara, você ativa. E quando você ativa, a lei começa a operar. Vamos mais fundo agora. Porque tem uma camada da lei da multiplicação que poucos alcançam. E é essa camada que separa quem constrói riqueza de quem constrói legado. É a diferença entre ganhar dinheiro e se tornar um canal de abundância infinita. A lei da multiplicação tem 3 fases. E a maioria das pessoas nunca passa da primeira. A primeira fase é o plantio. Você planta a semente.
Você toma a decisão. Você dá o primeiro passo. Você investe. Você arrisca. E isso já é mais do que a maioria faz. Porque a maioria nem planta. Fica só olhando as sementes na mão, imaginando o que poderia ser, mas nunca se comprometendo com o processo. A segunda fase é a invisibilidade. E essa é a fase mais brutal. É quando a semente está embaixo da terra. Você plantou. Você regou. Mas não vê nada acontecendo. E é aí que a dúvida vem. É aí que o medo bate na porta. É aí que as pessoas ao seu redor começam a questionar. Você ainda está nessa? Já desiste. Não está dando certo. Olha fulano. Ele foi pelo caminho seguro e está bem. E você começa a vacilar. Porque o que você não vê não existe para o seu cérebro racional, mas existe para o seu espírito. E é o espírito que sustenta a visão quando a mente quer desistir. Jeff Bezos viveu anos nessa fase. A Amazon existia, mas não dava lucro. O mundo via uma empresa que queimava dinheiro. Mas Bezos via raízes crescendo embaixo da terra. Ele via a infraestrutura sendo construída. Ele via sistemas sendo otimizados. Ele via sementes germinando no escuro. E ele não desistiu. Porque ele entendia a segunda fase. Ele sabia que a invisibilidade não significa inatividade. Significa preparação. E então vem a terceira fase. A colheita. E quando ela vem, é sempre maior do que você imaginou. Sempre mais rápida do que você esperava. Sempre mais abundante do que você planejou. Porque a multiplicação não é controlável. Você não controla quanto vai multiplicar. Você só controla se vai plantar ou não. O resto é com a lei. Mas tem um segredo na terceira fase que poucos entendem. A colheita não é o fim. É o começo de um novo ciclo. Porque quando você colhe, você não come tudo. Você separa as melhores sementes da colheita e planta de novo. E agora, você não tem mais um saco de sementes. Você tem 100. E quando você planta 100 sacos, você colhe 10.000. E quando você planta 10.000, você colhe 1 milhão. E assim a multiplicação se torna exponencial, imparável, inevitável. É assim que Jeff Bezos construiu o império. Ele não parou na primeira colheita. Ele pegou o lucro da Amazon e plantou de novo. Em logística, em tecnologia, em novos mercados, em computação na nuvem. Cada colheita virava semente para a próxima plantação. E cada plantação era maior que a anterior. Isso é multiplicação em espiral ascendente. Isso é abundância composta. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você tem uma vitória pequena, você celebra e para. Ou você pega essa vitória e transforma ela em semente para a próxima. Porque a maioria das pessoas, quando tem um pouco de sucesso, relaxa, comemora, gasta e volta para a estaca zero. E aí fica nesse ciclo eterno de subir um degrau e descer um degrau. Nunca multiplica, só oscila. Mas quem entende a lei da multiplicação pega cada vitória, por menor que seja, e planta de novo. Um cliente satisfeito vira semente para 10 clientes. 10 clientes viram semente para 100. 100 viram 1.000. E de repente você não está mais correndo atrás de cliente. Os clientes estão correndo atrás de você. Porque você ativou a multiplicação. E aqui entra uma verdade incômoda. A lei da multiplicação não funciona com mentalidade de escassez. Não funciona com medo. Não funciona com apego. Porque se você planta com medo de perder, você já contaminou a semente. Se você planta pensando, e se não der certo, você já programou o fracasso. A lei da multiplicação exige que você plante com alegria, com expectativa, com certeza. Não certeza arrogante, mas certeza tranquila de quem conhece a lei e confia nela. Sabe o que Jeff Bezos disse uma vez? Ele disse: "Eu sabia que se a Amazon não desse certo, eu não ia me arrepender de ter tentado. Mas eu sabia que se eu não tentasse, eu ia me arrepender pro resto da vida." Isso é plantar com a consciência certa. Isso é soltar o medo do fracasso e abraçar a possibilidade da multiplicação. E tem uma coisa fascinante sobre a lei da multiplicação. Ela não opera só no material. Ela opera em tudo, nas relações, na saúde, no conhecimento, em tudo. Se você planta generosidade, você colhe relacionamentos profundos. Se você planta saúde, você colhe vitalidade.
Se você planta conhecimento, você colhe sabedoria. Tudo multiplica. Tudo. Mas a maioria das pessoas está plantando as sementes erradas e se perguntando por que a colheita não vem. Elas plantam reclamação e querem colher gratidão. Plantam preguiça e querem colher sucesso. Plantam egoísmo e querem colher amor. E aí ficam frustradas quando a lei entrega exatamente o que foi plantado. Mais reclamação, mais preguiça, mais solidão. A lei da multiplicação é neutra. Ela não julga. Não escolhe quem merece ou não. Ela só responde ao que foi plantado. Se você planta veneno, ela multiplica veneno. Se você planta vida, ela multiplica vida. É simples assim. Assustadoramente simples. Então, se você olha para a sua vida hoje e não gosta do que vê, olha para o que você tem plantado. Não culpa o governo. Não culpa a economia. Não culpa a sua infância. Não culpa seus pais. Olha para o que você tem plantado todos os dias com seus pensamentos, suas palavras, suas ações. Porque a colheita de hoje é resultado do plantio de ontem. E a colheita de amanhã vai ser resultado do plantio de hoje. E olha, eu sei que isso pode ser duro de ouvir, mas é libertador. Porque se você é responsável pelo plantio, você também é responsável pela colheita. E isso significa que você tem poder. Poder de mudar. Poder de plantar diferente. Poder de multiplicar diferente. Tem uma história antiga sobre um homem que foi visitar um sábio. Ele disse: "Mestre, minha vida é um desastre. Não tenho dinheiro, não tenho saúde, não tenho relacionamentos. O que eu faço?" E o sábio perguntou: "O que você tem plantado?" E o homem ficou em silêncio, porque ele nunca tinha pensado nisso. Ele sempre se viu como vítima das circunstâncias. Mas naquele momento ele percebeu. Ele era o semeador. E a vida que ele tinha era a colheita das sementes que ele tinha plantado. Aliás, tem um momento cômico nessa história. O homem perguntou para o sábio: "Mas mestre, quanto tempo leva para a colheita aparecer?" E o sábio respondeu: "Depende. Você plantou ontem ou há 10 anos atrás?" E o homem ficou ainda mais confuso, porque ele queria uma fórmula mágica. Ele queria plantar hoje e colher amanhã. Mas a lei não funciona assim. Agora, tem uma verdade que precisa ser dita. A lei da multiplicação favorece os pacientes, mas não a paciência passiva, a paciência ativa, aquela que continua regando, mesmo sem ver broto. Aquela que continua protegendo, mesmo sem ver fruto. Aquela que continua acreditando, mesmo sem ver evidência. Bezos teve paciência ativa. Elon Musk teve paciência ativa. Todos os grandes tiveram. Eles não ficaram parados esperando. Eles trabalharam como se tudo dependesse deles, mas confiaram como se tudo dependesse da lei. E é essa combinação que ativa a multiplicação máxima. Sabe o que mais? A lei da multiplicação tem um acelerador. E esse acelerador é a gratidão. Quando você é grato pelo que tem enquanto planta para o que quer, você acelera a multiplicação. Porque gratidão é reconhecimento de que a lei já está operando. É fé em ação. É celebração antecipada da colheita. Jeff Bezos, nos primeiros anos da Amazon, comemorava cada venda como se fosse 1 milhão. Ele ficava genuinamente animado quando vendia 10 livros num dia, porque ele entendia que cada venda era a evidência da lei operando. Era a prova de que a semente tinha germinado. E essa gratidão acelerava a multiplicação. Mas a maioria das pessoas faz o contrário. Elas conseguem uma pequena vitória e já ficam ansiosas pela próxima, nunca satisfeitas, nunca gratas, sempre querendo mais, mas nunca apreciando o que têm. E essa energia de carência bloqueia a multiplicação, porque carência atrai mais carência, gratidão atrai mais abundância. Agora, qual ensinamento foi mais transformador para você até agora? Deixa nos comentários. Porque quando você articula o que aprendeu, você solidifica na sua consciência. E quando solidifica na consciência, você começa a aplicar na vida. E tem mais uma coisa sobre a lei da multiplicação que precisa ser dita. Ela exige sacrifício. Mas não o sacrifício masoquista de quem sofre por sofrer.
É o sacrifício sagrado de quem entende que precisa morrer para o velho para nascer para o novo. É o sacrifício da semente que aceita se dissolver para que a árvore possa existir. Bezos sacrificou estabilidade. Musk sacrificou conforto. O que você está disposto a sacrificar? Porque sem sacrifício, não tem multiplicação. A lei é clara. Você precisa soltar para receber. Precisa morrer para renascer. Precisa plantar para colher. E não adianta plantar meia semente. Não existe meio compromisso com a lei da multiplicação. Ou você planta tudo, ou você não planta nada. Porque meia semente não germina. Meio esforço não multiplica. Meia fé não move montanhas. Olha, eu sei que tudo isso pode parecer intenso, pode parecer pesado, mas é real. É assim que a lei funciona. E você pode aceitar e aplicar, ou pode rejeitar e continuar vivendo na sobrevivência. A escolha é sempre sua. Mas se você escolher aplicar, se você escolher plantar, se você escolher confiar na lei, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque uma vez que você ativa a multiplicação, ela não para. Ela continua. Ela se expande. Ela transborda. E você se torna um canal de abundância não só para você, mas para todos ao seu redor. Porque no final, a lei da multiplicação não é sobre acumular. É sobre transbordar. Não é sobre ter mais. É sobre ser mais. Não é sobre riqueza. É sobre plenitude. E quando você alcança a plenitude, a riqueza vem como consequência natural, inevitável, multiplicada. Tem alguma história parecida com o que você ouviu aqui? Me conta aqui embaixo. Porque suas histórias inspiram outras pessoas. E quando você inspira alguém a plantar, você também está plantando. E o que você planta, multiplica. Sempre. Agora, se você já segue o canal, deve conhecer as 7 chaves. Elas desbloqueiam sua mente para a abundância definitiva com práticas e declarações diárias. Tá tudo no sistema que chamei de códigos milionários. Se quiser conhecer, o acesso tá no link da descrição. É um convite, não uma imposição. Mas se você sentiu que esse vídeo falou com você, se você sentiu que a lei da multiplicação faz sentido na sua alma, então talvez seja a hora de aprofundar, de ir além da teoria, de mergulhar na prática. Porque conhecimento sem aplicação é só entretenimento. E você não veio até aqui para se entreter, você veio para se transformar. E transformação exige compromisso, exige ação, exige que você plante. Então, se você vai aplicar a lei da multiplicação a partir de agora, comenta aqui: eu vou plantar. 3 palavras. Simples, mas poderosas. Porque quando você declara, você ativa. E quando você ativa, a lei começa a trabalhar a seu favor. E antes de finalizar, deixa eu te recomendar um vídeo que complementa perfeitamente tudo o que você acabou de ouvir. É sobre a lei da atração monetária, porque depois que você planta, você precisa saber como atrair a colheita. E naquele vídeo, eu explico exatamente como fazer isso. Tá aqui na tela agora. Clica e continua essa jornada. Porque jornada não é feita de um passo. É feita de vários, um depois do outro, sempre para frente, sempre multiplicando. Você não é a pessoa que começou a assistir esse vídeo. Você já mudou. Já plantou algo novo na sua consciência. E essa semente vai germinar. Vai crescer. Vai multiplicar. Se você deixar. Se você regar. Se você proteger. Se você não desistir quando ela ainda estiver embaixo da terra, invisível para os olhos, mas viva para o espírito. A lei da multiplicação é sua. Sempre foi. Você só precisava lembrar. E agora você lembrou. Então vai. Planta. E prepara teu celeiro. Porque a colheita vem. E ela vem grande. Maior do que você imagina. Mais abundante do que você sonha. Mais poderosa do que você espera. Aqui é o Saga. Nos vemos no próximo vídeo.